necessário e supérfluo. Vocês veem como tem tudo a ver, né? O título tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, né? Sobre aquilo que nós realmente precisamos. Quem gostaria de ler a reflexão para a gente? Posso ler? Por favor, Vanderlei. Necessário e supérfluo. Reflexão. A tecnologia faz o homem feliz? O conhecimento científico é resultado da curiosidade e das necessidades humanas. O destino da ciência, via de regra, é pragmático, ou seja, aplicável ao uso humano. Como consequência, surge a tecnologia. A tecnologia, como sendo pragmática, utilitária e objetiva, atende às necessidades físicas e fisiológicas do homem. Poderia o homem se desprender a tal ponto que a tecnologia lhe seja indiferente? Ou o homem poderia, ou o homem poderia fazer da tecnologia uma fonte de felicidade? Eu peguei aqui uma definição do que seria tecnologia, tá? Então, a tecnologia, em definição, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, métodos, técnicas e procedimentos utilizados para desenvolver produtos e serviços que facilitam e aprimoram nossas atividades diárias. Às vezes a gente está tão acostumado com a palavra que a gente acaba não conseguindo definir, né, exatamente o que é aquilo. Mas a pergunta que fica aqui, o homem poderia fazer da tecnologia uma fonte de felicidade? Será que dá para fazer? O que a tecnologia faz? Ela é algo que foi feito para facilitar a minha vida. E facilita mesmo. Quando você pega um telefone celular, você pega um avião, pega um carro, isso facilita muito a vida nossa, né? Imagina antigamente sem essas ferramentas. Imagina na época de Jesus, a gente andando por aí, fazendo uma viagem. Jesus, ele quando sai de Nazaré e vai até Jerusalém, vocês sabem quantos quilômetros tem ou não? Não? 110 quilômetros, tá? De Nazaré a Jerusalém. Jesus ele está aqui em Nazaré, que é na Galileia. Cafarnaum, que é onde ele vai se estabelecer, é pertinho, 15, 20 quilômetros de Nazaré, que é a cidadezinha dele, que é muito pequenininha, e sempre ele vai, sempre não, mas algumas vezes ele vai para Jerusalém. Então você imagina, 110 quilômetros dá o quê? Daqui a Osasco, mais ou menos, né? Vai atravessar São Paulo para ir chegar. Você calcula fazer isso a pé? Que dureza que não é? Né? Calcula ele montar um grupo com os discípulos, né, de WhatsApp, ficaria fácil a comunicação, né? Mas não tem tudo isso. Então a tecnologia ela facilita muito a nossa vida. Mas será que ela por si só é uma fonte de felicidade? Eu fico feliz por causa da tecnologia ou serve para me levar a algum lugar, né? É aquilo que eu vou conseguir através dela que vai me deixar feliz. Pode falar, Patrícia, contribua. Eu não sei se vocês chegaram a ver um videozinho que já tem um tempo que eu assisti. É como se fosse antigo, as pessoas antigas, né, lá dos anos 50, 60, e aí o pessoal tá vendendo, né, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, tal, e as mulheres lá ficam todas encantadas, e os maridos chegam, né, o rapaz está tentando vender, ele falou, mas para que eu vou comprar isso? Ele falou, porque daí você vai ter mais tempo, em vez de você ficar, sua esposa ficar lavando roupa, né, ela vai estar junto de você, não vai precisar estar lavando roupa, nem lavando a louça, tal. Ele falou, mas em compensação, para eu ter o dinheiro para comprar tudo isso, eu e ela vamos ter que trabalhar. Então a gente não vai ter nem o tempo de lavar louça e nem o tempo, né, que vocês estão vendendo para a gente. Na verdade, nós vamos ficar refém de estar comprando tecnologia, tecnologia, Pois é. tecnologia, porque é vendável de que aquilo te traz, né, te dá mais tempo, ou te dá mais tempo de qualidade, enfim. E, 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 o que, e e a gente não usa esse tempo, né, Patrícia? não usa. E na verdade, acho que assim, a tecnologia, ela é como está ali no conceito, né? Ela pode facilitar as nossas atividades diárias, mas não é ela que vai trazer a felicidade para a gente, né? E quando a gente falou muito desse tema do trabalho,
a gente também falou muito da questão do trabalho voluntário, do trabalho dentro de uma casa espírita, desse outro trabalho, né? Que não só aquele que é remunerado e que te traz coisas materiais, mas aquele trabalho que te alimenta a alma. E É. hoje eu ainda estava comentando com meu marido, falei assim, nossa, parece que estou tão atrasada, ainda tem tanta coisa para eu aprender, ainda tem tanta coisa para eu fazer nesse sentido, sabe? De me desenvolver mais como pessoa, como de autoconhecimento, de desenvolver ali a reforma íntima, que parece que eu estou tão atrasada, que eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E eu acho que o que consumiu muito tempo foi essa questão, né, de você por mais que eu trabalhei, graças a Deus, naquilo que eu gostava, mas nessa procura, né, de evoluir, de carreira, de subir, de ter mais, de não sei o quê, e esse outro lado ficou totalmente perdido. E parece que agora eu corro para resgatar tudo isso, sabe? E você vê como é que enganaram a gente, Patrícia. Olha, falaram lá atrás, a mulher ela não tinha essa jornada dupla que tem hoje. Né? Uhum. Ela ficava muito mais em casa, cuidando da família, na época das nossas mães, né, e tudo mais. Aí falaram assim, não, a mulher, então a gente vai ter uma porção de eletrodomésticos, uma porção de coisas, daí a mulher pode ter mais tempo livre. Aí quando ela começou a ter esse tempo livre, ela foi trabalhar fora, Para né, poder comprar o para eletrodoméstico, né? poder comprar um Inclusive. eletrodoméstico. Né? E as pessoas falavam assim, quando você tiver mais tecnologia, então todo o trabalho manual não precisa, porque aí você vai ter mais tempo livre, mas aí a gente arrumou mais coisas para fazer. De forma que hoje a gente trabalha muito mais do que se trabalhava antes. Né? Eu não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo mentalmente. Trabalha muito Sim. mais e está todo mundo morrendo de estresse, né? Morrendo de uma porção de outros males. E a gente, né? Ou seja, aquilo que era para ter ganho tempo, qualidade de vida, né? Essa palavra qualidade de vida, que não se resume a pracinha com grama. Né? A qualidade de vida é mais do que isso. Né? Isso é só um Ô, dos fatores. Carlos, Né? assim, ó, vou dar uma contribuição da minha vida pessoal. Meu pai faleceu em 2015, minha mãe faleceu em 2020, e em casa, assim, de irmão é só eu e meu irmão. E depois, na pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa, né? Eu, meu marido, minha filha, tá tudo lá. E aí acabou a pandemia, meu marido trabalhando em Pomerode, Santa Catarina, voltou 100%. Minha filha entrou na faculdade em Campinas, foi embora para Campinas e eu me via sozinha em São José dos Campos. Eu já não tenho mais meu pai e minha mãe, meu irmão com a vida dele. Faz um ano, exatamente um ano. Em maio do ano passado, eu parei tudo e falei: olha, esse ano eu estou fazendo 50 anos, esse agora, 2024, eu vou fazer 51. Mas o ano passado eu ia fazer 50. Falei: eu vou fazer 50 anos, eu já não tenho mais meu pai e minha mãe, meu irmão está bem, eu tenho mais vida para trás do que para frente, né? Porque para viver 100 anos, né? Nem eu quero viver 100 anos. O que realmente vale a pena? O que realmente. Eu cheguei na empresa que eu trabalhava há 9 anos, eu pedi minha conta, eu fui embora para o sul, para onde está trabalhando meu marido lá em Pomerode, Santa Catarina. Hoje eu estou em Campinas aqui com a minha filha. Então hoje eu divido, eu faço algumas coisas, presto consultorias online naquilo que eu gosto de fazer, mas com prazer muito maior do que dentro de uma empresa. Tem uma flexibilidade que eu posso estar aqui uma semana, 15 dias, full time com a minha filha, realmente almoçando, jantando com ela, fazendo as coisas para ela, coisa que a gente fazia naquela correria, naquela loucura. Quando eu estou em Pomerode, eu tenho minha qualidade de vida, eu consigo fazer um exercício, eu consigo tudo. É lógico, readequou a questão financeira, é óbvio, é um salário, né, a menos, né? E, consigo fazer o curso de filosofia, que era uma loucura que eu não conseguia fazer. Consigo hoje fazer uma preleção na Casa Luz de Francisco, mesmo online. Consigo fazer uma preleção aos domingos na Casa Espírita que eu estou frequentando em Pomerode. E estou desenvolvendo esse lado que, para mim, hoje é o mais essencial. Então, eu acho que aos poucos vai caindo essa ficha e exatamente isso do necessário e o supérfluo.
E aí você fala quantos sapatos de salto eu tinha, e tinha que ter, e tinha que não sei o quê, e tinha. E hoje eu tenho um sapato de salto, uma sandália, um tênis, um chinelo, e me atende muito bem. E eu sou muito mais feliz, E a gente descobre que sabe? fica preso a uma porção de ilusões, né, Patrícia? Exato, e aí você começa, mas eu acho que tem que chegar mesmo à maturidade, algumas coisas têm que acontecer na sua vida para você ter esse despertar, né? Eu espero, eu De cada espero, um. eu espero aprender isso antes de chegar nos 50, que você já chegou aí. Ah, que Antes... bom. Eu acho que todo mundo deveria, viu, antes dos 50. Vamos ver se eu aprendo, vamos ver. Fala, Manuel. Não, é isso aí, aquela coisa. Ah, por exemplo, essa nossa aula, se não fosse a tecnologia, a gente não seria possível. E agora tudo vai com relação a como se usa essa tecnologia. Porque você é, a- vieram com essa história de que a tecnologia iria para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, mas não, ela está sendo usada, a gente cada vez tem mais que correr atrás do trabalho, se reinventar no trabalho, porque conforme a tecnologia, profissões estão deixando de existir e, e a pessoa cada vez tem que trabalhar mais quando você, e no final das contas você não os produtos você paga muito caro porque você está pagando não só pelo produto, mas como pela marca que você está comprando e por outras coisas, porque o importante também é você não usar qualquer coisa, você tem que usar o melhor que tem, a marca X, marca Y. E é, isso tudo vai te custando mais e você tem que trabalhar mais e ter cada vez mais coisas dentro de casa, mais coisas para poder trabalhar. Porque não foi eles, em vez de a tecnologia ser usada para a gente trabalhar menos, eles usaram para quê? Para diminuir o número de trabalhadores e aumentar o lucro da Pois é. empresa. Então, eles E, não a, proporcionam essa qualidade de vida. e o que a gente acaba vendo no final da história é talvez até um empobrecimento, né? Aquilo que se chama da uberização da economia, que vem acontecendo muito nos últimos anos. E a gente vê um empobrecimento ao mesmo tempo, um entristecimento, né? Que a gente vai tendo que, cada vez mais, né? Tem que se dar mais em troca de bem menos, né? Do que talvez a gente achasse que merecia. O Abelardo está dizendo aqui que está sem câmera. Tranquilo, Abelardo, não tem problema não. Tá? Depois, um outro dia, com tranquilidade, a gente tem tempo. Estamos só na metade do curso, daí a gente vai querer conhecer, tá bom? O Abelardo está dizendo aqui que a tecnologia é uma faca de dois gumes, trazendo uma série de benefícios que melhoram nossas vidas, ao mesmo tempo em que apresenta desafios e prejuízos que precisam ser enfrentados e mitigados para garantir um uso responsável e criativo da tecnologia. E a gente toma muito cuidado, né, para a gente não virar escravo, né, daquilo que se diz aí que é o sangue no olho, né? Vamos lá, quem que pode ler a introdução para a gente? Posso ler? Ok. Introdução. Este capítulo tem por finalidade nos conscientizar e questionar sobre os benefícios ou malefícios da tecnologia e do consumismo por ela facultada. Ele visa também distinguir o que é realmente necessário para viver e quanto o supérfluo é nocivo à humanidade e ao meio ambiente. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, aliado a um sistema econômico adequado, proporciona ao homem enorme quantidade de objetos e serviços que atendem uma vasta gama de necessidades humanas. Caminham para além das necessidades, chegando às raias das não necessidades. Esses objetos e serviços podem, com muita facilidade, atender paralelamente vontades e desejos,
e se encontram numa outra instância que não ao da necessidade básica. Surge uma nova forma de vida para a humanidade, que incentiva o individualismo, o consumismo e a degradação dos recursos naturais. Tá. Aqui a gente falou bastante sobre isso, e eu gostaria de ressaltar esse último parágrafo aqui, né? Essa forma de vida que traz a gente para o individualismo. Você quer individualismo maior? Eu tenho certeza absoluta, quase que absoluta, que se nós, todos aqui, 2, 4, 6, 8, 10, morássemos no mesmo prédio e trabalhássemos na mesma empresa, era muito provável que cada um fosse com o seu carro e voltasse, né? Fosse sozinho com o carro e voltasse sozinho, né? Não é uma crítica pessoal, mas é uma maneira como a gente vive hoje, né? A gente acaba ficando muito no nosso mundinho, né? Em nome da nossa privacidade, em nome da nossa... e aí acaba indo por esse lado. Aí, já que eu citei o carro, que eu falei que cada um iria no seu, a gente pega aqui o consumismo, né? Que não basta mais eu ter um carro. O carro deixou de ser um meio de transporte, mas passou a ser um meio de status, como alguém já disse aqui. Então, quando você olha para mim e você vê a marca do meu carro, você fala, poxa, esse é o cara, mano, olha o carro que ele tem, entendeu? Só não abre o porta-luva para ver o carnê, né, que está lá. Né, e você fala, pô, mas será que eu precisava desse carro sei lá, eu não vou citar um valor, porque esse valor é muito relativo, né? Pode ser que aquilo que para mim seja caro, para você seja barato, mas às vezes a gente compra acima da nossa possibilidade, é isso que eu quero dizer. Né? Não estou falando para todo mundo andar num carro ruim, não é isso não. Mas, de repente, eu estou comprando algo acima da minha possibilidade, simplesmente pelo status. Né? É claro que se você tem um bom salário, tem um bom dinheiro, você também não precisa andar num carro que fica quebrando toda hora. Mas então é a gente fazer e buscar esse equilíbrio, né? Entre aquilo que realmente, entre o necessário e o supérfluo, né? Esse é o grande tema, né? E aí acaba o quê? Degradando o recurso natural. Gente, você já viu eu tenho já um pouquinho mais do que aqueles 50 da Patrícia, né? Mais de 10 anos além disso. Eu estava comentando com meu filho esses dias, meu caçulinha, eu nunca vi um dia 6 de maio com 30 e poucos graus. Eu nunca vi isso. Entendeu? Geralmente, mês de maio, a gente está começando a botar umas blusinhas já, não tá? Uhum. Olha, não está calor de verão, eu não quero nem imaginar como é que está no Rio de Janeiro, lá do Manuel. Né? Então, assim, por que a gente está chegando nesse ponto? Aí, ao mesmo tempo que você tem um calor infernal aqui no estado de São Paulo, você tem aquilo que está acontecendo lá em Porto Alegre, que eu também nunca presenciei nesse nível de você pegar uma capital como Porto Alegre, que está submersa já há alguns dias. Então, poxa, será que isso tudo não está dizendo nada para a gente? Não é possível. Será que isso tudo não significa nada? Mas vamos lá, pode falar, Joelma. Acho que tudo isso que a gente está falando, né? Você acabou de falar, eu também vi uma reportagem falando que o ser humano não tem medida mais, né? Olha aí acontecendo tanta tragédia. Mas uma das maiores também que eu penso hoje, foi até hoje, é coincidência, eu estava lendo um artigo sobre agamia, né? Hoje existem os relacionamentos agâmicos. Eu falei, nossa, o que que é isso, né? Então, isso já é muito grande no Japão, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, em outros países. Devido a toda essa tecnologia, devido a tudo isso que a gente discute, né? A gente não se importar com o meio ambiente, não se importar com o outro. Então, hoje, os jovens, relacionamento agâmico são aqueles relacionamentos que não têm peso, não têm valor. Eu fico com você, hoje, amanhã eu fico com o outro. Então, eles não querem mais compromisso com ninguém, não querem ter família, não querem ter filhos. Então, isso está, assim, meio generalizando, né, entre a juventude. Então, isso também é muito triste, né? Aqui cita no livro, né, uma nova humanidade, né, uma nova forma de vivência, né, que incentiva o individualismo. E isso também traz assim uma certa
uma certa angústia, né? E um medo do futuro. Como é que vai ser o futuro, né? É difícil isso também ver, né? Então, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós não sabemos como digerir tudo isso, né? Eu penso que a gente já comenta, né? Trazer Deus para dentro da família, trazer valores, mas é uma coisa assim, você falou, parece que é um vírus, né? Vai contaminando tudo. Ah, Então, isso também eu penso que é bem perigoso e bem triste. Vanderlei? É, assistindo uma palestra uma vez do Amir Klink, aquele navegador solitário, né? Sim. Então ele estava lá numa noite daquelas, lá no meio do oceano, aquele céu estrelado, e aí ele começou a refletir, né? Perante aquela imensidão, nós não somos nada, né? Então ele falou o seguinte, que o rico não é aquele que tem a mansão, o carrão, a fazenda, o iate. O rico é aquele que não precisa mais disso. Ah, Então, é muito significativo isso que ele disse. o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, É né? Que a isso gente aí. falou no início, né? Aí a gente consegue sintetizar isso que você falou, né, Vanderlei? Porque, puxa, eu preciso de tanta coisa assim, né? Que vazio que eu só vou me satisfazer quando eu tiver mundos e fundos. E isso tudo a gente sabe que nunca acaba, né? Isso não acaba. Então, é a gente buscar mesmo a satisfação aqui dentro da gente, né? 21.2, quem que pode ler para a gente aqui? Eu leio. Beleza, pode ir, Manuel. Necessidades humanas, sobrevivência. As necessidades humanas são aquelas que atendem ao equilíbrio físico, biológico e mental do homem. Desculpa. Entendemos por necessidades básicas de sobrevivência aquelas que trazem o equilíbrio biológico no sentido alimentar, sólido, líquido e gasoso, da conservação no aspecto da segurança e da proteção contra intempéries e proteção contra as doenças, à medida que as necessidades elementares são atendidas, surgem outras também importantes para atender o equilíbrio emocional, mental e espiritual. Ou seja, há uma escala de atendimento de necessidades como se fosse uma pirâmide em cuja base estão as Aqui, ó. necessidades básicas. No plano acima estão as necessidades emocionais, necessidades intelectuais e no topo as necessidades espirituais. Teoria de Maslow. Tá aqui a pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide de Maslow. Tá? Então, ou seja, primeira coisa que eu preciso para viver, eu preciso são as necessidades básicas, né? Então eu não vivo sem água, sem comida, sem dormir, sem respirar. À medida que eu estou com isso aqui satisfeito, eu passo a pensar aqui no segundo ponto, tá? Que seria o quê? Segurança, né? Fora de perigo. Então eu fico imaginando aquele homem primitivo, né? Então, primeiro, ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele quer ter, o que comer. Né? Então, ele descansou, ele tem que ter água, ele pode ver que ele vai ficar num lugar próximo de água, porque ele precisa de tudo isso, o ar para respirar e tudo mais. Passou isso, o que mais que eu preciso? Proteção, eu tenho que estar no lugar onde, né, eu saiba que eu estou em segurança. Agora que isso está resolvido, agora eu vou para outras questões. Relacionamento, né? Que afeto, família, agora sim eu consigo me relacionar com as pessoas. E aí eu começo a pensar nessas outras necessidades aqui, né? Que são as necessidades mais. Então eu tenho aqui as básicas, as psicológicas e essas de auto-atualização ou espirituais. Tá? Ou seja, agora eu preciso de prestígio, de reconhecimento, depois, num outro estágio, atingir o potencial máximo. Resumindo a brincadeira, com fome não dá para filosofar. Tá? A gente só está filosofando aqui porque a gente ninguém está com fome. Se a gente tivesse com fome, a gente estava pensando agora na comida. Não é? Se a gente não tivesse onde morar, não daria para estar filosofando, porque eu estou precisando pensar no meu teto. Então, à medida que eu vou aumentando, eu vou resolvendo
essas necessidades básicas, eu vou pensando agora no emocional e vou pensando no espiritual. Tranquilo isso? Todo mundo acho que já conhece essa pirâmide, né? Tranquilinho? Pode falar, Divanir. Eu acho que a gente vê tanto Maslow, né, em tudo quanto é lugar, que a gente acaba não olhando de perto de novo, né? E olhando agora, é claro que você colocou um outro ponto espiritual, que é o que realmente em várias situações se coloca, né, no topo da pirâmide. Mas olhando a pirâmide mais de perto hoje, eu estava imaginando que as duas primeiras camadas, que chama de necessidade básica, ainda não é vida, né? Assim, é sobrevivência, né? Sobrevivência. Sobrevivência, assim, todos deveriam ter isso realmente como básico, os dois, né? Qualquer coisa diferente disso, você está em risco de sobrevivência, né? Aí, no meio, no relacionamento, parece ser, não à toa está no meio, né? Mas é onde a gente caminha quando fala, né, de relacionamento, de amor ao próximo, de convivência, tudo. Ela está no centro e não numa zona intermediária, assim, nesse olhar que eu estou exercitando aqui. Por quê? Porque depois, quando você vai para a estima e autoatualização, tanto ela pode ser um crescimento superior, né? Algo que você realmente tá evoluindo e tal, como também começa a ir para o lado da vaidade, né? Quando coloca prestígio, é lógico que o prestígio tem várias conotações, mas aquele primeiro que vem é a pessoa que quer se ressaltar aquilo que a gente estava falando do trabalho, né? De você se destacar perante os outros, de você ter a necessidade. O reconhecimento é importante, claro que é, ainda mais daqueles que são próximos e caros, né? A gente quer ser reconhecido, a gente quer conquistar coisas, mas a troco de quê, né? A conquista é individual ou ela para dar um recibo, alguma coisa para o próximo me ver como especial, né? E o potencial máximo, não necessariamente aqui está falando do potencial daquilo que você está desenvolvendo, o máximo do seu raciocínio, mas, claro, essa é a visão positiva. Mas tem aquela coisa de sangue nos olhos, né, que você trouxe mais cedo. Então, assim, se a gente foca muito, e muita gente usou, a gente, até agora também, até olhar de novo aqui, sempre a gente olha Maslow e fala, pô, tem que chegar no topo da pirâmide. Será? Né? Eu acho que talvez se a gente partisse do centro, né? E pegasse assim, garantisse o básico embaixo e as coisas positivas de cima e focasse no centro, talvez fosse mais interessante. Se a gente for fazer uma análise da sociedade e for buscar, por exemplo, a grande maioria, vamos pegar o Brasil como referência, em que estágio que a gente estaria como nação? Será que a gente já conseguiu sair dessas duas primeiras fases aqui? Sabe? Porque a maioria de nós não está lutando pela sobrevivência mesmo, né? Pela sobrevivência, pela segurança, né? E aí chega nessa questão da família, porque a família, como você falou, ela acaba ficando no centro da ideia, né? Como a razão. Então é pelo filho, pela família que eu saio de manhã para tentar fazer as minhas coisas, né? Para fazer os corres aí, como o pessoal diz, né? Mas a gente não consegue, e mesmo quando a gente chega, por exemplo, na questão espiritual, a gente acaba, como a gente está muito envolvido com essa questão aqui da sobrevivência, aqui a gente acaba buscando muito o espiritual, até para que ele atenda aquilo que eu não consigo, né? Que ele me garanta a saúde, que ele me garanta, às vezes, algumas coisas básicas que eu não consigo. Né? Então, você vê, a gente acaba buscando, às vezes, o espiritual, mas pensando ainda na necessidade básica, né? E a gente trabalha nos polos e às vezes deixa de lado a família e os amigos próximos e tudo, né? Algumas palestras que eu já vi no centro, uma muito bacana, eu não lembro o palestrante, era de Taubaté, eu acho, falando disso, que por muito tempo ele estava lá achando que estava dando o máximo dele, que era, pô, um espírita, né, exemplar e tudo, mas de repente um dia ele chegou em casa e percebeu que o quanto que a família sentia ele ausente, porque ele trabalhava em tantas frentes, em tantas coisas, se doando ao mundo,
e o círculo próximo dele ali estava um pouco deixado de lado, né? Então, Tá. às vezes quando a gente está seguro e atendendo o básico ali, às vezes a gente passa direto pelo meio já querendo alcançar o topo e esquece do É, essencial, talvez. e presta atenção numa coisa, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês todos já notaram isso. Eu tenho eu vou buscar fazer um trabalho voluntário, por exemplo, no nosso caso aqui dentro de uma casa espírita. Eu posso buscar isso porque eu tenho uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Mas eu também posso buscar isso porque eu tenho uma necessidade muito grande de ser o centro das atenções. Entendeu? E não é legal, de repente, você chegar numa casa e você, como um expositor, ter lá 50, 60, 80, 100 pessoas parando para ouvir o que você está dizendo? Né? Então, a pergunta que eu vou me fazer é por que eu quero fazer esse trabalho voluntário? É porque eu quero ajudar as pessoas ou porque eu quero, como diz minha sogra, você quer se amostrar? Né? Porque se eu quiser fazer isso só para aparecer, não adianta nada. Né? Então, tomar muito cuidado, até com o trabalho voluntário. Porque às vezes ninguém me ouve, a família, a sogra não ouve, a filha não ouve. E quando eu vou lá no centro, todo mundo para e fica me ouvindo. E eu me acho o máximo. Né? Então, até isso a gente se questionar. Puxa, será que o que eu estou fazendo realmente é porque eu quero servir ou porque é mais um lugar onde né? Então, e a gente assim, tem tantas coisas guardadas aqui no nosso íntimo que a gente às vezes não se conhece, né? E não sabe exatamente onde a gente está querendo ir. O Vanderlei queria falar alguma coisa, Vanderlei? Você tinha erguido a mão? Não? Tranquilo? Ah, eu esqueci de abaixar. Ah, não, beleza, então. Vamos lá, vamos em frente. Ciência, tecnologia e evolução do bem-estar material. Quem quer ler esse aqui? Posso ler? Beleza, vamos lá então, João. A tecnologia nada mais é do que a aplicação prática da ciência. É o conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou indutivos empregados na produção e na comercialização de bens e serviços. Podemos dizer que a tecnologia é a ciência aplicada aos objetivos do homem, geralmente ao seu bem-estar. A ciência iniciou com os gregos, mas permaneceu muito tempo em caráter especulativo e teórico. A partir do século XVI, a ciência passou a ser experimental, ou seja, além de observada e pensada, passou a ser medida e reproduzida objetivamente em laboratório. No século XVII em diante, a ciência passa a ser aplicada para a resolução dos problemas do homem. Primeiro, atendendo suas necessidades básicas, atuando na agricultura, no vestuário, tecidos, e depois nos transportes, locomotiva e navegação a vapor. E na comunicação, telégrafo e telefone. Juntamente com a tecnologia, surge uma nova forma de vida. A burguesia se expande e começa a formar a sociedade capitalista e industrial. Cresce o comércio e a burguesia comercial. Surgem os bancos. A burguesia aumenta seu poder e passa a assumir o controle do Estado. Até o século XIX, poucos eram os que desfrutavam da tecnologia, mas a partir do século XX, houve uma expansão para o benefício de grande número de pessoas. É o que chamamos globalização. Ancorados por um sistema econômico que tinha como consequência o maior número de pessoas, fez com que a tecnologia fosse popularizada. Isso proporcionou bem-estar a um número significativo da população. A tecnologia, juntamente com o sistema econômico capitalista, vê um grande nicho de ganhos quando passa a atender outras necessidades e vaidades do ser humano. É neste ponto que começa a surgir os supérfluos. Isso aqui me fez lembrar uma historinha que o Mário Sérgio Cortella ele conta, que lá nos anos 70, e
E talvez aqui muitos de vocês vão poder viajar comigo nessa história aí. Lá nos anos 70, começo dos anos 70, meio dos anos 60, quando eu era molequinho, não existia TV em casa, não tinha tecnologia. E então a gente conversava, a família, o pai chegava do trabalho, a mãe já estava em casa com os filhos, então a gente se juntava ali em volta da mesa e jantava, comia lá no inverno tomava aquela sopa de macarrão, aquela sopa de fubá, né, aquela comida simples, né, que a gente comia antigamente, e a família ficava ali conversando, contando casos, né, de uma porção de coisas, histórias e tudo mais. Exatamente em 1970, meu pai, a situação melhorou um pouquinho e ele comprou uma televisão. Quando ele comprou a televisão, preto e branco, ele chegou e colocou aquela televisão no canto da sala, a mesa já foi para o canto e botou o sofá. A partir daquele momento, essas histórias que a gente contava, elas foram diminuindo. Porque agora a gente tinha que assistir. Tinha não, a gente preferia assistir a novela, assistir o jornal, assistir o desenho. E a gente passava a conversar no comercial, né? Ou então na hora de um programa que não gostava. Então já diminuiu a conversa que tinha em casa. Mas o tempo foi passando e alguns anos depois, o que aconteceu? Melhorou mais um pouquinho a situação, acho que das famílias de um modo geral. E aí o meu pai comprou outra televisão e colocou no quarto dele e deixou aquela outra na sala. E depois a situação foi melhorando um pouquinho, até que chegou num ponto onde cada um tem uma televisão no quarto, nas nossas famílias hoje. E aí cada um entra e vai ver lá vai para a sua toca. Até que inventaram o danado do smartphone. E aí acabou a conversa de uma vez, né? O diálogo acabou. E hoje cada um fica mergulhado no seu mundo. Então você vê como que a tecnologia ela roubou da gente, né? Porque nós permitimos isso, né? Claro que ela tem uma porção de fatores positivos, mas ela roubou essa interação que existia dentro da família. Hoje você vai, por exemplo, se você ficar olhando na beira de uma estrada, você vai ver, por exemplo, numa tarde de verão, uma família descendo para o litoral e cada um com fone de ouvido, desse aqui no ouvido. Porque antes a gente ainda botava uma música no carro e ficava todo mundo cantando, descendo a serra e cantando, e um brigando com o outro, que queria uma outra música. Hoje não, se você tiver 5 pessoas no carro, cada um vai estar ouvindo uma música no seu celular, né? E praticamente não conversa. Se você for numa academia hoje, o que faz parte da indumentária? A gente já falou isso esses dias. O short, o tênis, a camiseta e o fone de ouvido. É aquele grandão, para todo mundo ver que eu estou com um fone de ouvido. Um negócio imenso desse tamanho, para todo mundo ver que eu estou com um fone de ouvido e não conversar comigo. Não é mais ou menos isso que está acontecendo? Na média, eu não estou dizendo que vocês façam isso, que eu faça isso, mas na média não é isso que está acontecendo? Então a gente está usando a tecnologia de forma completamente adversa. Pelo menos nesse sentido. Né? Que isso está gerando um afastamento. Né? Oi. E Pode falar, Manuel. Você assistindo no YouTube, esses treinadores de musculação e tudo, eles mesmo incentivam a pessoa a usar o fone de ouvido e não conversar na academia para manter o foco no treinamento. Sim, sim. Pois é. Eu uso isso. Então, se você pegar, por exemplo, o iFood, ele vai dizer assim, pensa comida aqui no iFood, que aqui você não precisa conversar com ninguém. Eu não uso isso porque aí, como todo mundo usa, ninguém vai falar comigo mesmo, então eu não uso. Tá todo mundo usando, não precisa, né? Então, e isso não é uma crítica, né, àquele que faz. A gente está falando enquanto sociedade. Né? A gente está falando enquanto sociedade. Então você vê como os hábitos foram mudando, né? Então a gente não é só observar, né? Como os hábitos mudaram e isso acabou gerando, né, um mundo mais solitário. Né? Não é solitude, é solidão mesmo. Então às vezes você não consegue conversar. Hoje, por exemplo, é agressivo se você chegar no lugar e puxar papo com alguém. Né? Tem gente que eu não consigo, porque as pessoas, dependendo da situação, vão achar isso até meio agressivo. Né? Então a gente vem caminhando e a tecnologia, ao invés dela nos unir, né, ela afasta. E eu estou aqui olhando o meu Instagram e curtindo algo de alguém que eu não conheço.
Então eu converso com quem é estranho, mas não converso com quem está próximo. Né? Então, ou seja, é um caminho que a gente está indo. Então, quando você pega essa questão econômica que foi sendo colocada aqui, que a gente pegou desde a época do feudalismo, passa por Revolução Industrial, né, e vai chegando no mundo de hoje, né, a gente vai vendo que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela resolveu necessidades básicas, e resolveu muitas necessidades básicas, ela também criou uma porção de necessidades, né, para que a gente se iluda com isso, né, e ache que esse supérfluo é aquilo que realmente eu preciso. E às vezes eu nem precisaria de nada disso. Pode falar, Patrícia. Ô, Carlos, eu acho que não é a tecnologia. Eu acho que são as pessoas que usam a tecnologia de uma Claro, forma claro, não correta, né? Porque se eu estou assistindo uma TV, quem está com o controle na mão sou eu. claro, Se eu estou com o claro. celular na mão, quem define o que vai assistir, o que vai fazer com ele é a pessoa. Eu tenho. Aqui em casa a gente tenta controlar, mas nem sempre a gente consegue. Mas eu tenho amigos que 8 horas da noite, a família inteira, o pai, a mãe, os dois filhos, é obrigado a largar o celular. Vão jantar, vão conversar, podem até assistir um filme junto, alguma coisa junto, mas celular, não. Só no outro dia de manhã, às 6 horas da manhã. Tanto que ele avisou os pais, tal, falou, ó, se precisar falar comigo, eu mantive o meu telefone. Eles mantiveram o telefone fixo, porque falou, se acontecer alguma coisa, precisar, vocês liguem no fixo. Porque aqui em casa, das 8 da noite às 6 da manhã, ninguém pega no celular. Então, eu acho que Ele direcionando o uso da tecnologia, e não o contrário, né, Patrícia? A tecnologia isso, dizendo o que eu vou fazer. exato. É por aí. Porque a tecnologia, você imagina, a gente vê nos hospitais o quanto ela é benéfica, né? Puxa Cirurgias vida. que antes Ah, precisava ser, né? Cirurgia do coração, você tinha que abrir o peito todo. Hoje você consegue fazer de uma outra forma muito menos invasiva, né? Vários delas, né? A laparoscopia veio e você consegue filmar lá dentro e fazer a cirurgia por 3 furinhos que te fazem no abdômen, N tipos de cirurgia tá. que antes precisava abrir todo o abdominal. Então, eu acho que essa evolução da tecnologia ela precisa acontecer e deve continuar, mas nós, seres humanos, é que precisamos talvez ter mais disciplina. Acompanhar esse processo, né? A gente acompanhar para É, aprender a usar. E até porque essa tecnologia que a gente está dizendo era muito recente. Então não deu tempo ainda da gente aprender a usar. Então eu imagino que as próximas gerações talvez já passem a fazer um uso melhor de tudo isso. Né? E não como talvez a gente ainda não pegou a mão, não tenha pego a mão. Você quer ver um exemplo? O Ricardo, ele está na UTI já há um bom tempo. E nós temos contato com ele toda hora. Então, você imagina se ele não tem hoje o smartphone? A gente não conseguiria saber. Né? É claro que a família iria dar. Mas então, ela bem utilizada é perfeita. Né? Agora, se a gente não tiver realmente essa medida, aí a gente vai. Fala, Divanir. Eu acho que essa questão da tecnologia, eu concordo que é a gente que, em princípio, limita o uso. Porém, antigamente, né, quando tinha comerciais de televisão, simplesmente, né, você estava falando, né, e realmente evoluiu até para um ponto que a gente tem streaming hoje e não tem mais comercial que pare o seu contato, né? Então você fica hipnotizado lá e fica sem fim, né? Mas antigamente os comerciais, né, os marqueteiros do século passado, né, na década de 2000, tinha uma técnica lá e fizeram alguns experimentos em cinemas e tal, né? Aquele negócio de colocar um quadro entre os 12, 24, dependendo, né, de quadros por segundo lá para animação, colocando uma propaganda que ninguém via conscientemente, mas o inconsciente colocava, né? Tem o experimento da Coca-Cola lá da época, que colocaram um quadro Beba Coca-Cola, né, no meio do filme, que as pessoas não viam, mas de vez em quando aparecia lá. E no intervalo, o consumo de Coca-Cola daquele pessoal lá foi enorme, né? Esse tipo de coisa, quando perceberam que era possível, que dominava a mente da pessoa inconsciente,
foi proibido, né? Então, várias coisas foram feitas para evitar que o tipo de mensagem subliminar, do controle assim, né, que fosse evitado. E eu acredito que hoje a gente está passando por algo similar, que a gente perdeu a mão, né? Primeiro os aplicativos de rolagem infinita, né? Quando os caras perceberam que quando você olhar uma rede social, que você olhava alguns status e acabava, e aí você ia fazer outra coisa, você tirava, você perdia a pessoa ali, e criaram a rolagem infinita. Hoje, se você ficar na rede social que for, e até no site de compras, o que for, se for olhar uma coisa, tem os cookies, a inteligência artificial hoje lá trabalhando, que ela vai te trazendo outras coisas e outras opções e outras opções. Você pode passar o dia inteiro rolando que não vai acabar, né? Não vão acabar as opções. Então, acredito que a gente tem, assim, essa responsabilidade, acho que é legal isso de controlar, mas o que fazer quando a gente já foi dominado e a gente já está escravizado pela tecnologia, né? Porque ela nos suga, nos atrai, né? Tem coisas que a gente entrou e é o mal da humanidade, né, atual, é o vício pela tecnologia, né? Ela tem que ser tratada, em alguns casos, como realmente uma droga moderna, né? Então, ela pode realmente tirar as pessoas do convívio, porque usada de modo descontrolado, e isso por quem gera o conteúdos, né? Também, não é só o usuário, né? Porque o usuário ele se vicia pelo jeito que a tecnologia é oferecida e os conteúdos e tudo mais, né? Então, isso, a gente está num momento bastante complicado mesmo. Sim. Deixa eu só responder duas coisinhas para o Abelardo. Abelardo, quando fala o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ele não está dizendo do outro fazer por mim aquilo que eu deveria fazer. É outra ideia. É que aquilo me preenche. Tá? Então, por exemplo, a divindade, a fé, Jesus, as coisas boas me preenchem. Então, eu não vou sentir falta do supérfluo. Tá? É nesse sentido que se fala, não é no sentido de acomodação. Tá? Então, por que eu tenho falta de tantas coisas supérfluas? Talvez para preencher um vazio que eu tenha. Então, quando esse vazio está preenchido, eu não vou ter falta de muitas coisas. Tá? Segunda, a pergunta que você colocou aqui: a dependência excessiva da tecnologia pode levar ao isolamento social, falta de habilidade de comunicação interpessoal e até mesmo vícios relacionados à internet e aos dispositivos eletrônicos, certo? No meu entendimento, eu não sou um especialista nesse assunto, eu penso que sim, porque muitas vezes eu acabo me tornando alguém muito introspectivo, porque a gente pensa que não, mas você conversar com pessoas no tete-a-tete, quando a gente está muito viciado nisso, talvez fique difícil. Né? Então a gente vai gerando uma geração, fica meio redundante, mas a gente acaba criando uma geração de pessoas introspectivas e viciadas na internet. Né? E que por qualquer coisinha começou a ficar um pouquinho entediado, eu já pego o celular. Né? Então fica difícil, por exemplo, para eu fazer uma leitura mais longa, mais profunda, né? Para ouvir uma música que tem um pouco mais de conteúdo, né? Um assunto que seja um pouco mais profundo. Tá? Essa é a minha opinião, eu não sou especialista no assunto. Joelma. A gente discutiu aí, né, o problema de ninguém querer falar com ninguém e tal, mas eu acho que isso é pessoal, porque hoje as pessoas têm necessidade de se expor, né? Às vezes eu vejo cada absurdo, eu vejo como é que a pessoa tem coragem de colocar isso no YouTube, hoje no TikTok, né? Eu falei, Jesus, o que é isso? Coloca. Eu acho que tem pessoas que mal dormem, né? Para acordar no outro dia e já tá se colocando aí. E pessoas que se frustram pelo número como é que eles falam? Curtidas, de likes e E de curtidas. curtidas, né? Ah. Então não atingiu aquilo que ela esperava. Então hoje existem pessoas que ficam deprimidas por causa disso. É um absurdo, né? Igual você falou. Eu penso que é a nova caverna, né, do Platão, e nosso colega ali se colocou muito bem. Nós já ultrapassamos o limite de controle. Hoje, por exemplo, hoje está a coisa mais difícil você dar aula. O celular virou uma extensão do corpo, né? Parece que é um outro dedinho ali. E parece que ninguém consegue. Eu estou falando de criança até, né? Mas adolescentes. E eu falava assim, não, isso é coisa de adolescente. Não, eu tenho amigas da minha idade, até mais velhas, que são viciadas mesmo. Não fica sem celular.
Se descarregou, ela esqueceu o carregador, a pessoa se desespera. É uma coisa assim, realmente é o mal do século. A tecnologia, como a Patrícia colocou, nós estamos falando, né? Que ela favorece muito, 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 mas nós não aprendemos a usá-la. E o pior é que, por exemplo, quando eu estou muito na rede social, e é importante ter rede social, acho que todo mundo aqui tem, ninguém está dizendo que não é para ter. Eu estou vendo muito a ilha da fantasia, né, da vida do outro. Então, por exemplo, a Tati, a Patrícia, o Divani, é claro que ele vai postar lá com tudo bem bom, né? A hora que eu estou na praia, estou num restaurante bacana. Aí eu fico imaginando que a tua vida é aquilo. Lá no meu inconsciente, do mesmo jeito que você vê o comercial lá e o Jequiti, né? O Silvio Santos fazia muito isso. E então o que vai acontecendo? Eu fico imaginando que a tua vida é um mar de rosas, né? E o dia que você me conta de verdade como que é a tua vida, aí eu entro em depressão. Então eu quero me espelhar em coisas que não são verdadeiras, né? E, gente, isso parece ser muito óbvio, é coisa que todos nós sabemos, mas que a gente ainda cai nessas armadilhas, né? A gente ainda cai. Então, que é isso que a tecnologia mal utilizada vai fazer com a gente. Então, o que a filosofia me convida? Ela fala, tira a cabeça para fora da água um pouquinho, tira a cabeça para fora do aquário e veja o que você está fazendo. Não precisa jogar fora o smartphone, não precisa sair da rede social. Né? Tem um documentário no Netflix, O Dilema das Redes, não sei se vocês já assistiram. É muito Já bacana. assisti. Já É assistiu? perfeito, perfeito. Isso. Então ele vai contar como funcionam esses algoritmos, né, que o Divani falou. Então a gente acaba ficando escravo disso. Então, poxa, será que eu quero ter rede social, mas eu quero ser o senhor. Eu não quero ser dominado por isso. Então talvez seja essa aí a grande questão para a gente usar a tecnologia ao nosso favor e não ficar aí sendo mais um escravo da tecnologia. Quem lê para a gente? Eu posso Vanderlei. ler. Então, beleza, pode dizer. Não, por favor. Pode ir, Patrícia. Produção, evolução do artesanato à manufatura. No decorrer dos séculos 17 e 18, o processo de produção artesanal foi se modificando. Antes, nas oficinas artesanais das cidades agrupadas em corporações, a produção era extremamente limitada. Nelas não havia divisão de trabalho. Cada artesão realizava todas as etapas de produção de uma determinada mercadoria, o que resultava num processo muito lento e numa pequena quantidade de peças. Por outro lado, passou a haver uma procura cada vez maior de mercadorias, porque a população das cidades estava em crescimento, principalmente com a chegada de grandes levas de camponeses expulsos da terra. Além disso, havia os mercados coloniais. Assim, havia um número cada vez maior de compradores ou consumidores e tornava-se necessário aumentar a produção para atender a essa procura. Com esse objetivo, estabeleceram-se as indústrias domésticas. Além das indústrias domésticas, foram surgindo ainda as manufaturas, isto é, oficinas que reuniam muitos artesãos. Nelas, as ferramentas também começaram a ser substituídas por máquinas, e o novo sistema resultou num grande número de produção, pois além da utilização de máquinas mais modernas, os trabalhadores se tornavam eficientes e rápidos na execução de suas tarefas. Esse sistema, cada vez mais aperfeiçoado, originou a moderna produção em série. O desenvolvimento da indústria doméstica e das manufaturas foi responsável por um grande aumento nos lucros da burguesia e contribuiu para a acumulação de capitais. A Revolução Industrial e a sociedade capitalista, que veio com ela, modificaram profundamente o modo de vida das pessoas. A agricultura também sofre profundas mudanças. As relações de trabalho-serviço iam sendo substituídas cada vez mais pelo sistema de arrendamento de terras, e muitos nobres começaram a viver do aluguel de suas propriedades. O grande negócio agrícola, entretanto, era a produção de lã para a fabricação de tecidos.
A produção industrial e as máquinas mais eficientes entraram em cena. A exploração do mundo colonial dos séculos XVI, XVII e XVIII geraram uma grande quantidade de riquezas que se acumulou na Europa. Esses fatores contribuíram para uma série de inovações técnicas, conhecidas pelo nome de Revolução Industrial, que resultaram na substituição do artesanato manual, característico da Idade Média, pela produção industrial, realizada em fábricas. A Revolução Industrial transformou profundamente a vida econômica, social, política e cultural da humanidade. Em toda parte onde ocorreu o processo de industrialização, o modo de viver e de pensar se modificou rapidamente e radicalmente. A Revolução Industrial teve um longo tempo de preparação, que corresponde à transição da economia feudal para a economia capitalista, durante a Idade Moderna. Podemos considerar a Revolução Industrial como o passo decisivo para o estabelecimento da sociedade capitalista. Ao mesmo tempo em que se sucediam essas inovações técnicas, grupos de capitalistas investiam seu dinheiro na mineração, na siderúrgica e na indústria metalúrgica, setores indispensáveis para a fabricação de máquinas industriais. E assim a produção passou a atender um grande número de pessoas. Olha que bacana, que histórico legal aqui, né? Que a gente pega aqui de como que a gente sai de um mundo feudal e passa pela Revolução Industrial e vem chegar até os dias atuais, né? Nesse mundo dessa economia de mercado, economia capitalista. Você já imaginou lá no século XVII, no século XVI, as pessoas preocupadas com o crescimento do PIB, quanto que tinha sido? Não existia esse tipo de preocupação, né? Então, hoje a gente... todo ano o PIB tem que crescer, todo ano as coisas têm que mudar, a economia tem que girar. Você fabrica um bem para que esse bem dure um determinado tempo, porque se ele durar muito tempo, eu quebro a indústria porque eu não compro de novo, né? Então as coisas cada dia mais descartáveis, e aí a gente foi gerando tudo isso aí. Se você pegar lá em Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aquele filme, se eu não me engano, é por volta de 1930, né? Quando a gente tem o boom dessa economia de produção em série, né? Quando começa a produção em série. E a gente vê ali o Chaplin fazendo já... Todo mundo chegou a dar uma olhadinha nesse filme já ou não? A gente vê lá, né, o Chaplin fazendo uma sátira, né, com aquele que só apertava o parafuso e tudo mais. Então a gente veio vindo, né, e mudando de era. Então a gente teve a era da indústria. Hoje a gente não está mais na era industrial, pelo menos aqui no Brasil, né? Hoje a gente está na era da informação, na era do conhecimento, e agora a questão é o que eu faço com o conhecimento, porque o conhecimento está aí, eu não preciso mais decorar nada. É só ir lá no Google, mas o que eu faço com esse conhecimento? Então isso mudou, né? Então está me trazendo novas versões. E isso está acontecendo e não tem o que a gente criticar. Como eu digo, é observar o que a vida, o que o mundo, o que a história vem trazendo. O Hegel ele vai dizer que não tem como eu olhar para trás e dizer que naquele ponto a história é melhor ou é pior. Ela é. Então, é isso que está acontecendo, né? A gente não descobriu forma melhor ainda para viver, né? Então, basta que a gente procure fazer da nossa vida algo onde a gente não se escravize tanto, né, a essas coisas, porque os meios de produção estão aí, o meio de consumo está aí, né, e não tem muito para onde a gente correr, né, não tem. Eu poderia até falar, não, nós temos, não, é o capital, não vai adiantar nada, né? A gente sabe que esse tipo de discurso aí não vai levar a lugar nenhum, mas é algo muito mais pessoal. Como será que vai ser o mundo daqui a alguns anos, né? Quando a gente passar por esse processo daqui a 100 anos, como será que isso vai estar, né? Que ponto que a gente vai chegar? Nem eu acho que nem ninguém consegue imaginar, né? Ter uma projeção disso. Mas é uma questão da gente mesmo buscar essa adaptação e entender, né, que a gente deve ser o senhor e não ser somente guiado, né, correndo aí contra a favor da correnteza sem nenhum tipo de reflexão. Espero que seja aquele mundo em que a segurança
não seja uma preocupação e que a alimentação básica seja disponível, né? Porque tecnologia teremos para isso, certo? Então, assim, se não tiver ganância e tal, a gente resolveria o resto, certo? Ah, Aquelas duas camadas de Maslow naturalmente deveriam estar aí com a tecnologia disponível e que será muito mais autossuficiente, né, no futuro, mas a será humanidade que precisa quando, evoluir muito. será que quando eu olho para um país mais desenvolvido, um país que segue a mesma linha econômica que a gente segue, eu olho para um país mais desenvolvido, será que eu consigo, de uma certa forma, ter uma visão daquilo que pode ser para a gente no futuro? Eu olho, por exemplo, para a economia da Inglaterra, dos Estados Unidos, eu olho para a economia da Suécia, da Dinamarca. Será que eu consigo? Será que o Brasil vai ser, caminha para aquilo? Não sei se eu fui claro nesse tipo de. Acho que são culturas totalmente, né, diferentes. Eu acho que tenta, mas não Mas economicamente falando, por exemplo, soluções. será, por exemplo, quando você pega alguns países de primeiro mundo, eles já não têm mais esse problema da fome, da segurança tão latentes quanto a gente tem aqui. Então, será que no futuro, quando eu pego, por exemplo, um futuro distante, a gente também esses problemas básicos, como você falou, talvez a gente resolva, né? Mas alguns Eu países fazem acredito só isso com a à custa, educação, cara. eles fazem isso à custa de fronteiras muito rígidas. Por Ah, exemplo, né, tem países desses admirados na Europa tal que tem problemas seríssimos com retenção de pessoas que atravessam a fronteira, tal, coisas que não são muito divulgadas, né? E que são realmente críticas. Para quem nasceu e que está lá, realmente parece ser uma maravilha, mas, né, para aquele que precisa da ajuda, às vezes são países que são muito separatistas, né? sim, sim. Então, eles conseguem a esse custo, né? Aí você pega os países europeus que recebem mais refugiados e tal, estão com problemas sociais terríveis e que são muito criticados até pelos outros, né, por ter essa postura. Mas e aí, né? Se a gente se isolar como país, o Brasil, se ele se isolasse do mundo, ele teria recursos imensos, né? Talvez teria uma perda razoável em termos de tecnologia, de outras coisas, mas seria autossuficiente e poderia viver muito bem, né? Mas a que custo, né? É isso. Poderíamos nos fechar por um tempo para evoluir como sociedade e depois abrir. Será que esse é o caminho? Mas aí o nacionalismo Sim. exacerbado leva a essas, né, Ah, discussões e, sei lá, são várias. Tem prós e contras, acho que qualquer visão, né? Eu Eu acho que é acredito complicado a assim. gente. Ai, desculpa, João. Não, eu ia falar assim, né? O Brasil é pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Mas eu penso assim, como é difícil, né? O Brasil é imenso. O Brasil tem vários países dentro do Brasil, né? Então, território muito grande, né? Então, assim, cada estado, né, tem a sua própria história, sua própria cultura. O Brasil é um mundo, né? Tão diversificado. Então, eu acredito que seja um pouco diferente. A gente fala da Europa, mas a Europa é muito velha, né? Tem valores diferentes. Aqui nós somos porta aberta, né? Se você vai em outro país, é mais complicado para você entrar, aqui no Brasil não. Então, assim, eu acredito que nós somos um povo melhor do que muitos. Talvez não temos uma política como os outros, né? O senso moral, enfim, mas como questão de povo, né? Eu acredito que nós somos melhores. E a tendência, eu acho que é melhorar, né? A gente tem que ter essa esperança, né? Mas eu acredito que, como esses países, nós não seremos. beleza. Você ia falar alguma coisa, Patrícia? Não, eu ia colocar exatamente isso que a João colocou, né? Não dá para comparar Brasil com o restante do mundo, principalmente pelo tamanho e pela diversidade de culturas que a gente tem dentro de um mesmo país, né? Então, Uhum. acho que fica difícil a gente falar, vamos ser igual, sei lá, a Europa, igual a França, igual a Portugal, igual, né? É muito distinto, né? Ah. E a gente nem quer ser igual também, né? E a gente nem quer. A gente só quer, como a gente estava falando. Então, talvez algumas necessidades básicas, né? Se a gente conseguir resolver essa questão da fome, da insegurança, né? Já está legal, né? É,
e manter a nossa identidade. Aliás, eu acho que isso aí dá outro simpósio, né? Que eu acho que a gente, eu nem vou entrar nisso, mas eu acho que a gente é muito submisso à cultura estrangeira no Brasil. E eu acho que a gente tinha que ser, não esse nacionalismo chato, sabe, ufanista, não é isso que eu estou dizendo, não, mas a gente valorizar um pouco mais os nossos valores, a nossa cultura, né? A gente tem uma cultura bonita, a gente tem uma música bonita, a gente tem uma história bonita. Então, se a gente valorizasse um pouco mais isso, não é fechar a porta, mas eu fico muito triste, por exemplo, quando eu ligo um rádio. Hoje a gente não ouve rádio, e você escuta 3, 4 músicas estrangeiras para ouvir uma música brasileira. Eu acho que a gente tinha que inverter isso. Porque se eu não conseguir dar valor à cultura brasileira aqui no Brasil, ela não vai ser valorizada em lugar nenhum. Né? Então, acho que a gente, às vezes, é muito subserviente àquilo que vem de fora, né? E acha chique, né? Ficar falando uma porção de termos americanos. O Carlos não E vai, não acho, vai longe, né? Quem trabalha aí em multinacional nossa, é super complicado, porque assim, quando você vai no país dele, você tem que falar a língua dele. Quando ele vem no seu país, você tem que falar a língua dele, é, né? Ele não se esforça nem um pouquinho para falar a língua do seu país, né? Então, eu acho que eu concordo com essa sua colocação. Nem eu mesmo os acho, estrangeiros que trabalham na nossa empresa, né? A gente pois é. fala que às vezes É, tem reunião, tem 50 pessoas online, mas tem um americano que é funcionário da empresa, e aí às vezes tem que pedir licença, ó, vamos falar um pouquinho em português. Pô, Não, é tinha que ser brincadeira. básico. Vai você trabalhar numa empresa alemã, francesa, porra, aprende o idioma de lá, é. né? Não, ninguém fala assim, ah, vamos falar em inglês porque tem um brasileiro aqui. Se vira, meu irmão. Ah, Aprende alemão, aprende francês, aprende, né, a língua da empresa. sem Aqui, falar Teve, que no teve, mundo corporativo, de cada 10 palavras que você fala, 8 são palavras fazer americanas um meeting, e sem necessidade. follow-up, Isso, sem necessidade, porque tem coisas que você fala, não precisaria falar isso. Olha, eu trabalhei muito tempo em fábrica, eu falava, gente, e nos anos 80, e já estava caminhando para isso. Eu falo, gente, isso assim é muita vassalagem. Entendeu? Eu acho que a gente não precisava. Eu acho que existem palavras que são difíceis de traduzir. Tá? Eu não sou tão radical. Eu trabalho com informática há muitos anos e eu sei que existem coisas difíceis. Mas a gente vê um exagero, né? Que eu falo, puxa, será que existe isso em outros cantos? Né? Mas, paciência, eu não vou conseguir mudar isso teve sozinho. um amigo do meu marido disse que estava numa reunião dessas, né, com um rapaz, e o rapaz só falava francês, era um francês, a empresa era francesa, e ele não falava francês. Aí ele foi tentar falar com o rapaz em espanhol, o rapaz não falava espanhol, foi falar inglês, não falava inglês, foi falar português, não falava português, e o cara disse que estressou com ele porque ele não falava francês. Eu falei, ó, peraí, você está no meu país, eu estou falando português com você, você não entende. Eu estou falando inglês, que é uma língua universal, você não entende. Eu estou falando espanhol, você não entende. Aí você quer que eu fale a única língua que você fala que é o francês? Você tem que se esforçar um pouco também, né, meu amigo? Claro, Então, claro. Aliás, isso é um mau hábito do francês, né? Porque você vai em qualquer país da Europa, Portugal, Espanha, pelo menos latino, né? Portugal, Espanha, Itália, você mesmo não falando o A idioma, língua nativa, né? a língua nativa, eles tentam te entender o que você quer. Mas na França, não. Se você não fala francês, eles simplesmente viram as costas e te deixam falando sozinho. Ô, Carlos, é uma coisa tão interessante, nós estamos falando isso, né? E dá para perceber o quanto nós somos pessoas melhores. Nós realmente somos, né? Tem questão disso, de aceitação e tudo mais. Eu falei que eu faço vários cursos pela Fiesp, né? Aí tem o curso de terça-feira, então a gente tem colega do mundo inteiro. Então tem uma colega que ela está na França. E a semana passada a gente estava discutindo algo parecido, aí ela comentou que lá na França, o espiritismo nasceu lá e lá hoje tem um preconceito muito grande, que as casas de espírito que a maioria frequenta são de brasileiros, né? Brasileiros que vão, que falam e tudo mais. Nos Estados Unidos também. Então, eu penso que não ser o espiritismo, porque não é que eles têm preconceito só com o espiritismo, lá eles são preconceituosos com várias outras crenças, né? Então, nós aqui somos abertos realmente, né? Então, aqui a gente é,
aceita várias crenças, aceita vários costumes, aceita várias línguas, né? Então, realmente, nós somos um povo, né, que, apesar de todas as dificuldades que temos, da gente não ter tanto esse senso ético-moral, né, enfim, nem vamos entrar nesse detalhe, mas a gente tem Puxa vida. tanta coisa boa, né? E só que a gente não reconhece isso, né? Então, o próprio brasileiro ele não sabe valorizar. Durante a Copa de 2014, muitos estrangeiros que vieram para cá, depois eu estava lendo isso em alguns lugares, e falava assim, o brasileiro ele não sabe a força que tem, né? Nós somos aquele cara grandão e forte, mas que age como se fosse um menino fraco, em termos de nação. Gente, eu não sou nacionalista chato, tá? Eu estou fazendo um desabafo com vocês aqui. Mas assim, às vezes você pega um país que hoje está entre as 10 maiores economias do mundo, 220 milhões de pessoas, um país grande, que tem uma cultura super diversificada, e a gente muitas vezes age no sentimento de nação como se a gente fosse um país pequenininho, como se a gente fosse um país insignificante. Nós não somos, né? Nós sabemos que existem países muito mais ricos, muito mais desenvolvidos, mas a gente tem que ter uma ideia, né, enquanto nação, daquilo que nós realmente somos, né? É isso que eu gostaria que a gente desenvolvesse ao longo do tempo, né? Mas não achando que somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma cultura bacana e a gente valorizar, né, essas coisas. Mas eu penso, Carlos, que eu penso também, tudo que eu sempre falo, né, que povo educado, país mudado. Nós já discutimos em outro momento essa força que nós temos, mas nós não usamos para coisas Ah, que realmente, né? Eu nunca vi, né? Eu tenho meus 50 e poucos anos, quase, né? Enfim, eu nunca vi as pessoas se unirem mesmo, fazer uma passeata, fazer um evento para valorizar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar as questões que a gente vê que não estão legais, enfim, parará. Você viu no show da Madonna, legal. Tinha mais de 1,5 milhão de pessoas naquele lugar, né? Olha a força para ver um show. Pessoa, um povo, precisava ser tudo isso, não. Que fosse um bocadinho, sabe? Que a gente fosse lá lutar mesmo para a gente ter uma educação mais eficaz, uma saúde mais eficaz, né? Que nós realmente tenhamos, assim, as necessidades básicas, né? Que nós tenhamos, que sejam mais justas, né? Então, nesse aspecto, eu penso que nós somos muito falhos. com certeza. Fala, Manuel. Complementando o que a Joelma acabou de falar, teve uma vez que, não me lembro que governo foi, mas não tem muito tempo, não, foi na virada do século. Na Alemanha, eles quiseram tirar o ensino de música da grade curricular das escolas. Teve greve geral para que não tirasse o ensino de música. O governo voltou atrás e manteve o ensino de música para as crianças. Pois é. Porque música. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Porque pega a música dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não tem a musiquinha dos Titãs que fala isso? Então está falando, a gente não quer só a pirâmide de Maslow, a gente não quer as necessidades básicas, nós queremos mais do que isso, né? E música é cultura. A gente não entende música como cultura. Não essas músicas que a gente está ouvindo por aí hoje, né? Mas assim, a música, ela é cultura. Então, quando você ensina música para um... E além do que o estudo da música, Poxa, você estudar ritmo, as notas, a melodia. harmonia, isso tudo, isso desenvolve abre o teu pensamento, aumenta as suas ligações neurais e desenvolve a tua inteligência. Tanto que inclusive, também nessa época, mais ou menos, tinha uma coisa de, por exemplo, facilitar o desenvolvimento da criança que vai nascer, a mãe colocar fone de ouvido na barriga para ouvir Mozart. Porque aquilo ali já cria uma ligação, um desenvolvimento do cérebro da criança, das ligações neurais, que desenvolve para desenvolver a inteligência. Isso comprovado cientificamente.
E depois que você. E se você apresenta uma boa música, essa pessoa ela vai ter um senso Uhum. crítico um pouco melhor, né? Porque É. o que é que a gente observa? Muita música de baixa qualidade, né? E aí eu acho, para mim, a referência é aquilo, né? Então aí vai. Mas isso foi sempre. Música boa sempre teve, É. música ruim também sempre teve. Isso não é um Uhum. privilégio das É. gerações atuais, né? Qualquer estilo sempre teve. Música Ah. boa e música ruim. É, continuando aqui, o consumo é um fenômeno do ser humano, né? E ele precisa adquirir coisas para suas necessidades básicas, né? A gente tem que ter comida, vestuário, habitação. E aí, para que serve isso? Lembra que a gente falou lá atrás? O consumo é para um fim, ele em si, ele não tem valor, né? Então, eu tenho uma roupa, então essa roupa é para me vestir. Então, isso tem sempre. Eu estou buscando alguma coisa. E aí, o que, que eu faço? Eu passo a associar o desnecessário ao necessário, ou seja, o necessário passa a ser o agradável. E caminha-se no sentido do agradável se sobrepor ao necessário. Então, o consumo que antes ele visava a necessidade básica, agora ele está aqui para atender necessidades secundárias. E essas passam a ser em maior escala que aquelas, principalmente nas faixas da população com alto poder aquisitivo. Ou seja, eu crio uma porção de necessidades, né? Eu tenho necessidade, às vezes, de frequentar um restaurante muito caro, de usar uma roupa de determinada marca, de determinada grife, não é isso? De ter um carro de uma determinada marca. E então, se o bairro que eu moro ele passa a ser uma grife, né? Você pergunta, você mora em tal lugar? Moro. Em que bairro? Ah, no bairro tal. Não, o cara já, nossa, esse bairro não é legal. Né? Assim, então, tudo isso, eu estou gerando uma porção de necessidades, né? E agora eu vou ter que correr para poder manter esse tipo de coisa. Eu acho que é mais cruel um pouco até. Não é só nas populações com alto poder aquisitivo, porque a gente vê e se espanta, né? A Patrícia falou de salto, quantos saltos precisavam, né? Uma vez minha esposa estava comentando, umas moças jovens que entraram na área dela, né? E que salário baixo, né? Iniciante e tal. Quando ela viu os sapatos que elas usavam, né? Eram sapatos que ela não tinha coragem de comprar para ela, entendeu? Porque eram Aham. extremamente caros. Aí fala, como é que aquela menina compra um sapato caro desse para vir trabalhar, né? E aí você olha também, e aí é funcionária que vem em casa de vez em quando, e as pessoas tal, a qualidade dos celulares que as pessoas têm, né? Eu não tenho coragem de pagar tão caro num celular quanto pessoas que às vezes prestam serviço aqui e tal, aparecem com um celular lá de última geração. Então as pessoas dão esse valor, sim, alto ao status ali, né? Porque é o que ela apresenta, né? O celular que carrega, o sapato que veste, né? Algum detalhe assim, quando elas têm o recurso extremamente escasso, né? Isso é cruel, né? Você lembra de um comercial que tinha antigamente, que falava da Levi's, que falava o mundo trata melhor quem se veste bem? Sim. Então, Mas isso é é- é- realidade, né? sim, claro Isso é que é uma realidade. realidade Realidade, muito mas forte. extremamente, né? Mas é perversa, né, Tati? É Perverso. perversa, né? Muito, muito. E, Mas aí e aí, eu colocaria um ponto aqui também, que eu já tive essa conversa com um amigo. É, se a pessoa, por exemplo, ela quer ter um celular, mesmo que ela vá dividir em 20 vezes, mas para ela aquilo faz sentido, porque ela trabalha e ela quer ter, eu não vejo problema. É claro que tem um limite, tudo tem um limite, né? Mas assim, pô, você vai ficar a vida inteira, eu quero comprar uma coisa que eu sei que dá para eu pagar, mesmo que eu pague em um ano, fico lá, aquilo para mim faz diferença. Então eu não vejo assim, tem que ter essa avaliação, eu acho, do que o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. Acho que só apontar e falar assim, ah, mas porque para você um celular, por exemplo, né, que nem o Giovanni falou, um celular que custa 10 mil reais não faz sentido, mas, por exemplo, eu gosto de ter celular da Apple e gosto de ter o último, e eu gosto de ter o maior, e eu gosto de ter o que tem mais memória, porque eu uso muito foto, não sei o que, não sei o que.
Mas, por exemplo, o meu carro é um carro normal, popular, não faz questão. Então, assim, eu acho que vai muito do que faz sentido para uma pessoa e não faz sentido para outra, entendeu? Tem que ter um senso de noção, tem. E Não, acho que tudo que é todos muito temos, pouco, né, Tati, algumas coisas que a gente justifica desta forma, né? Eu tenho os meus supérfluos vários, sim. né, que assim, e eu consigo justificá-los com uma coerência que só o meu desejo, né, valida, né? Então, para mim, faz É isso muito aí. sentido gastar dinheiro com aquele treco e não gastar com outras coisas. Mas por quê? Porque eu também sou refém desse consumismo, Não né? O sei que eu se quero vocês dizer, ele é lembram, perverso até comigo. Sim. não sei se vocês lembram uma propaganda que tinha da camisa da Westop. Bonita camisa, Pô, Fernandinho. você E foi todo longe mundo, agora, hein, Manuel? Pelo amor eu de Deus, hein? fui. Ó, rapaz! Ele era o último da mesa lá da diretoria, aí vai ser sempre com a camisa diferente, até o dia que ele vai com a camisa e o chefe está já do lado do chefe, e o chefe está igual para ele não tomar o lugar do chefe. Pois é. Essa daí eu não conheço. Mas isso que vocês estão falando é exatamente esse conceito. Então, o Uhum. que me é passado tá me dizendo que aquilo esse bem de consumo, então, quando eu justifico isso, dizendo que isso, para mim, é algo muito importante, significa que eu estou aprisionado a isso. Entendeu? Como vocês falaram brilhantemente. Então, eu estou aprisionado a isso. Sim. Então, um é o celular, o outro é o carro, o outro. E todos estamos. Não existe que eu possa falar assim, nossa, a Tati ela tem iPhone, ela não é uma pessoa espiritualizada. Ela não é como eu, que ligo mais para a reforma do meu banheiro. Ela tem um banheiro com porcelanato e uma coisa. Entendeu? Então, mostra que às vezes eu não ligo para o A, mas eu ligo para o B. E não estão dizendo que não deve se ligar. O grande problema é que isso tudo é montado e eu pego o meu dinheirinho, que é feito, que ele consegue-se com tanta dificuldade, e Suado. jogo nisso para que isso seja para mim um motivo de felicidade. Entendeu? Então, essa é a crítica da aula. Então, aonde que está a minha felicidade? Está no iPhone 18, está no porcelanato do banheiro, está na SUV, entendeu? E quando isso poderia ser, como diz aqui, um meio e não um fim, entendeu? Então, na verdade, a tecnologia, os bens de consumo, eles são meios para eu atingir alguma coisa. E eles em si não são nada. Não adianta eu ter um iPhone que faz fotos maravilhosas, mas eu não ter de quem tirar foto. Ou não ter para quem ligar. Você entendeu? Não adianta eu ter uma casa maravilhosa e morar sozinho, e infeliz e doente naquela casa. Então, a questão não é o bem em si. Isso é um meio e não um fim. É que a gente está fazendo de tudo isso um fim. Entendeu? Então, essa que é a crítica do necessário e supérfluo. Ok? Vamos lá. O consumismo, as diferentes formas de consumo. Então, o consumismo é um fenômeno que ele é moderno, né? Imagina, antigamente não tinha consumo desse jeito, né? Sempre existiu aquele cara mais amostrado, sempre existiu, mas ele não tinha tantas formas de utilizar isso, né? Imagina na época de Jesus, o cara tinha uma biga mais invocada que a outra, né? Ou uma sandália com couro um pouco mais. Então tinha, mas isso era menos ostensivo. Então, depois da Revolução Industrial, isso toma, né, um volume maior e principalmente com a urbanização. Se você pega, por exemplo, o Brasil, do início do século XX, era um país rural. Né? E isso aqui, ó, esse livro foi escrito por volta de 2004. Tá? Aqui estava falando em 85% da população em cidades. E isso deve ter aumentado nesses 20 anos. Né? Então, hoje a gente talvez tenha até um número maior. E mesmo, só que hoje aquele cara que está no campo, ele também está
da mesma forma. Porque antes o cara que estava no campo ele não tinha acesso a essas coisas. Hoje tem. Você vai chegar lá no campo, o cara vai estar lá com o smartphone dele, hoje não anda mais de cavalo, anda de moto, né? O pessoal que está lá na zona rural. Então, assim, hoje isso se intensificou, né? E aí o que acontece? Esse consumo ele se estende para tudo, né? E tudo vira fonte de renda, como ele diz aqui. Então, o consumo se transformou no consumismo que já se encontra arraigado nas culturas modernas. E as sociedades passam a ter o consumo como objetivo para que haja mais oportunidade de trabalho. Então, quanto mais você consumir, quanto mais valor você der às coisas, mais trabalho eu gero na outra ponta, porque eu vou ter mais gente consumindo aquilo, né, que a gente acha que é importante. E isso vai gerar o quê? Esse círculo vicioso aqui, ó. Trabalho, produção, propaganda, consumo. A gente não consegue sair disso, né? Então, a sociedade moderna, onde ela está apoiada? Ó, eu trabalho, isso vai estimular a produção, essa produção é escoada através da propaganda que vai gerar o consumo, né? Então, entra nesse círculo aí e a gente não sai disso. Para quê? Para que E olha que bacana, ó, a empresa ela busca o quê? Produção, que é a venda gerando lucro. E a pessoa? Onde é que estava aqui da pessoa? Tinha um lugar aqui que falava. Sim. Em cima da empresa. Logo antes. Logo antes. Pouco antes. Trabalho, consumo gerando prazer. Pelo lado da pessoa. Primeira coisa aqui escrita em vermelho. Isso aí. Pelo lado da pessoa, trabalho, consumo gerando prazer. Tá vendo? Então eu trabalho e consumo e aqui acho que isso vai me trazer prazer. E pelo lado da empresa, venda gerando lucro. A vida virou isso. O que vai me trazer prazer na vida? É consumir. O que é a empresa? É uma entidade real virtual, ou seja, não existe GM, não existe uma entidade chamada GM. GM ela só é algo que existe imaginário. Pega lá o livro do Harari, o Sapiens, ele explica, muito bacana isso. Ele fala um banco, o Banco do Brasil. Não existe um cara chamado Banco do Brasil que eu converse com ele. É uma instituição, né? E eu Ele usa a Peugeot, né? A Peugeot. Oi? A Peugeot é o símbolo virtual dele lá, né? Isso, exatamente. Então, aquilo lá. Então, e ele não tem sentimentos, né? Qual que é a ideia dele? É dar lucro. Para quê? Para manter o proprietário, para manter os seus acionistas cada dia mais ricos. Então, aí você me joga essa vontade de ter alguma coisa legal. É por isso que é a questão da propaganda. Então, eu ligo a TV, ligo o rádio, pego o smartphone, pego qualquer coisa. Então, a propaganda me dá vontade de ter alguma coisa. E eu falo, puxa, mas eu mereço isso, porque eu trabalho tanto, então eu mereço ter. E aí eu continuo alimentando esse círculo aí. Não é crítica, tá? Isso é observação. Tá? Não é uma crítica a quem tem. Até porque é aquilo que a gente falou, cada um ele deposita em uma coisa isso. A pessoa é um ser real que vive com o objetivo de ser feliz e alimentar suas necessidades e desejos, por vezes criados de maneira artificial. Então, quando eu nasci, aquilo não fazia parte do meu... E pega, por exemplo, a tua avó, pega o teu pai, há 30, 40 anos. Muitas necessidades que nós temos hoje, eles não tinham. Que foi criado o quê? Pelos meios, né, de comunicação, pela sociedade de um modo geral. Esse discernimento é muito desafiante. Uhum. Ter esse discernimento é muito desafiante nos dias de hoje. Não existe uma receita. Agora eu não vou comprar mais nada, não vou trocar nunca de carro, vou ficar aqui na minha casa, não vou comprar mais nada, porque tá bom. Tá certo também? Não existe certo e errado, né? Mas é uma maneira? Não, a questão o que é? A questão é assim, ó. Não é não fazer, mas é ter a consciência para que a gente saiba distinguir aquilo que a gente precisa daquilo que é necessário para aquilo que eu quero só para ego. Tipo isso, só por ego. Teve um exemplo bacana que a Patrícia deu aqui para a gente, né? Ela falou assim, ó, eu vou abrir mão do meu emprego para que eu tenha mais qualidade de vida. Né? O que é qualidade de vida?
Então, se você chegar no ponto de ônibus e perguntar o que é qualidade de vida, a pessoa vai imaginar você morando numa praça, né, um lugarzinho, uma pracinha verde, todo mundo andando e com o cachorrinho pulando. Então, isso é qualidade de vida até um certo ponto. Mas, de repente, eu poder desfrutar da vida ao lado da minha família. Eu poder acordar a hora que eu quiser. Eu poder visitar minha filha, que está lá em outra cidade, ficar com ela uma semana, sem culpa. Isso é uma baita de uma qualidade de vida. Entendeu? Dinheiro Que nenhum paga. não tem dinheiro que pague. Então, mas Sim. se ela está perdida e valorizando só aquilo que é material e não fazendo do material um fim, um meio, mas um fim, ela não pode fazer isso. Mas é um Agora, desafio, né? é claro que é um desafio. Agora, tem que ter pergunta coragem. para a Patrícia, você É não gostaria? um baita desafio, tá? É. Baita desafio. É Imagino. assim, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas, para eu chegar nesse ponto. Não é fácil, mas é o que você falou, tem coisas que não tem preço. Não tem preço. Então, talvez é um momento de vida que eu esteja sentindo, sabe? O tempo está passando muito depressa, eu quero aprender ainda muitas coisas que eu não aprendi, coisas que eu, como dizia meu pai, né? Queria ter 18 anos com cabeça de 60, né? Todo Lógico, mundo. quem não, né? Eu falei isso esses dias. Todo mundo. Quem não? Eu queria Todo ter a mundo, maturidade né? que eu tenho hoje quando eu tinha 20. Cara, seria muito diferente. Aí eu pensei, ué, mas se eu tivesse essa maturidade que eu tenho lá, eu não seria. Não tem como. Não existe. Não tem Eu só como. sou assim porque eu passei tudo que eu passei. Isso. E como diz Chico Xavier, eu não posso, né, fazer um novo começo, mas eu posso começar hoje e fazer um novo Fazer fim. um fim E o que eu quero valorizar daqui para frente? Então, assim, você vai falar para mim, você não gosta de um carrão, de um celular, de um hotel 5 estrelas? Lógico, né? Lógico que eu gosto. Mas é necessário? O que hoje me... Hoje foi o que eu falei para o meu marido, beleza, pedi conta, estamos aqui, a gente tem, claro, as nossas coisas, eu administro outras coisas, enfim, mas se eu tiver a minha grana para poder ir para casa da minha filha, a hora que eu quiser, ficar com ela, venho para cá, fico aqui com você, e tiver essa família mais... Que eu falei para minha filha, falou assim, mãe, mas você está muito longe. Eu falei, filha, eu estou mais perto do que se eu continuasse em São José. Eu ia ficar em São José dos Campos, trabalhando igual uma louca como eu trabalhava. A gente ia se ver no final de semana naquela correria, né, de nem poder dar muita atenção. Hoje, todos os dias que ela vem almoçar em casa, que eu tô no sul, a gente usa a tecnologia, liga o celular, ela vai preparando o almocinho dela aqui, eu preparo lá e a gente vai conversando como foi seu dia, coisa que quando eu trabalhava a gente não fazia. Sabe, ela está fazendo 20 anos esse ano e curti muito ela em todas as etapas, mas essa qualidade, assim, é um tempo de qualidade, não de quantidade. Que Então, você... Desculpa. Por exemplo, você pode falar assim, pega os meninos aqui, né? Os meninos, todos nós. É o que você falou. Você gostaria de ter um carro de Gostaria. Mas talvez eu não esteja, não queira, eu não esteja disposto a pagar esse preço. Isso. Não é isso? Porque é muito Exato. hipócrita. Aí chega o Divanica, aquele SUV de 300 mil reais, e fala, ele é um cara materialista, ele é um cara que não é espiritualizado. Mentira! Eu estava louco para ter aquele carro. E talvez eu nem admita para mim mesmo. O que talvez eu não queira, não eu, Carlos, mas um eu retórico, seja pagar o preço que aquilo vai me custar. Quantas horas eu vou ter que ficar, do que eu vou ter que abrir mão. Entendeu? Então, Você tá esse falando, é o consumo consciente. Eu estou lembrando, eu fiz uma corrida de 5 quilômetros agora domingo, né? Só que eu fui de pipoca, porque eu fui comprar o ingresso, era R$ 250. Eu falei, gente, vou pagar R$ 250 numa camiseta que depois eu nem vou usar. Não vou comprar. Eu fui, sim, estava lá toda destoante, mas eu falei, gente, não vejo, não E faz correu do sentido mesmo para jeito. mim. Me corri do correu do mesmo mesmo jeito. Foi na rua, né? É isso. É isso. Agora, veja bem, se eu tiver a grana que tem o Divanir, aí não tem problema. Daí eu compro o carro, só que aquilo não doeu tanto. Você entendeu? Aquilo não doeu tanto porque ele tem outra história.
Então, essa é a questão. É eu me matar, eu me sacrificar Sim. para ter algo que eu não poderia ter, que é o caso que ele coloca da menina, que às vezes tem, ou o menino, que tem um baixo poder aquisitivo e gasta muito para ter uma coisa cara. Então, assim, ela está colocando as fichas dela em algo que vai fazer falta em outra. É isso, essa é a crítica, entendeu? Não é o incômodo da pessoa ter, mas essa sacada. É o Desculpa, senso Joelma. mesmo. É o senso. O Carlos, mas tem uma coisa também que eu não sei se a Patrícia sofreu, mas esse dia eu estava lendo algo e eu também não acompanho, nem sei, mas eu vi uma crítica, assim, falando muito mal, né, da filha da Ana Maria Braga. Aí eu fui ver, mas o que que é isso, né? Por quê? Aí, por exemplo, a filha dela, ela é super naturalista, enfim, vegana, entendeu? Mora num lugar assim, cara, nossa, muito simples. Eu não sei se eu viveria, né? Como ela vive. E o povo metendo pau. E hoje também parece assim, que para você ser feliz, você tem que ter status, tem que morar numa casa X, ter um carro X. As pessoas que não se ligam nisso também são criticadas. Não sei se a Patrícia foi. Ah, você vai largar do seu emprego, você vai diminuir sua renda, como é que você vai viver? Então, acho que tem esse outro lado também, entendeu? Às vezes as pessoas fazem algo para se colocar, né? E às vezes elas não querem fazer aquilo, mas o fato delas não querer ser criticadas, né? Eu acho que isso também impede. Eu acho que muita gente, às vezes, deixa de ser feliz, entre aspas, né? Ou de ter uma vida mais simples, por causa disso, por causa das críticas. E, às vezes, até de pessoas bem próximas, né? Eu acho que isso também é uma coisa bem negativa. Isso, e a personalidade vai dizer, olha, eu não tenho que nem que criticar a Tati porque ela tem um iPhone, entendeu? E nem criticar, de repente, o Manuel porque ele optou em não ter, entendeu? Então, o Manuel, ele vai fazer o que ele quer. Então, para ele, de repente, um instrumento musical vale muito mais, um instrumento novo vale muito Sim. mais do que um iPhone que eu quero ter. De repente, então, cada um vai vivenciar. Então, eu não tenho que fazer crítica a ninguém e também não tenho que me preocupar com a crítica do outro. Porque essa crítica do É a outro, gente ele com a gente fala, mesmo, né? é eu comigo, entendeu? Se eu quiser chegar de Exato. Uber, a pé, de carro, ninguém quer nada Mas com isso. assim, o Joelma, eu sofri bastante, é claro, N acontecimentos, terapia, enfim. Mas o meu pai nasceu em 1944 e ele foi filho de mãe solteira em 1944. Então vocês podem imaginar o que minha avó passou naquela época. E meu pai trazendo isso com ele, ele falava assim para mim: não dependa de homem nenhum. Trabalhe, estude, tenha sua vida, não dependa de homem nenhum. E isso foi uma mochila muito pesada para mim por muitos anos. Por muitos anos. Eu só consegui tirar essa mochila depois que meu pai faleceu. E bem depois. Então, assim, hoje, qual é o problema de eu falar assim para meu marido: olha, dos valores aqui eu vou precisar de X para isso ou para aquilo? Nenhum. Hoje, nenhum. Mas por muitos Então, anos eu não fazia isso, sabe? Para mim era, imagina, porque eu tinha dentro de mim, e eu não tinha nem essa consciência de que era porque o meu pai sempre falou isso. Eu tomei isso como uma verdade, isso era uma verdade minha. Então, é muito desprendimento, é um trabalho, assim, diário, mas, nossa, é libertador. E faz parte do nosso próprio amadurecimento, né? Você vê, ele fala aqui, Sim. ó, o paradoxo é tamanho que o excesso de consumo gera insatisfação do uso. Então, eu consumo tanto que aquilo não me satisfaz mais. É o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Então, aquilo não vai ter fim para mim. E aí é onde eu entro em quadros de depressão, quadros de ansiedade, principalmente ansiedade, né? Porque eu estou querendo mais, quero mais, quero mais, o sangue no olho que a gente falou no início, e isso não tem fim. Né? E aí, olha que interessante, olha, ser feliz é aprender a se contentar com o necessário, para que o supérfluo não te leve ao fastio e à infelicidade. Então, não que o supérfluo não possa vir, mas a partir do instante que eu me contento com o necessário, opa, então isso aqui, isso já me preencheu, que é a nossa frase lá do início. Né? Isso me preenche. Agora, claro que eu posso me dar
ao luxo de um ou outro mimo. Mas isso tudo não é aquilo que vai fazer com que eu seja alguém melhor, alguém mais realizado, né? Mas não é fácil, viu, Tati? Não é fácil. É uma luta de todos nós, né? Não pense que aqui eu mesmo, essa aula para mim está sendo excelente, né? Porque é algo a gente tem que se dizer o tempo todo. Exatamente. Eu poderia já ter parado de trabalhar, eu sou bem mais velho que a Patrícia, tenho 60, vou fazer 63. E eu não parei de trabalhar, e às vezes eu falo, nossa, eu não estou mais suportando fazer esse trabalho que eu faço. Mas aí, talvez se eu quisesse baixar um pouquinho a bola, daria para viver tranquilo, meus filhos estão criados, só tem um caçula que depende. Mas e para a gente desapegar e largar o osso? O meu marido tem 56 anos, ele não consegue parar, ele já definiu que ele não consegue. Falei, que bom, né? Outro dia a gente encontrou o chefe dele, ele estava com a Cacau, a nossa cachorrinha, na porta da loja que não podia entrar, e eu entrei na loja, aí eu voltei e falei, dá o meu cartão, né? Aí o chefe dele estava na porta, encontrou com ele e falou assim, vocês estão, como é que é, workshop? Um work e o outro shop, né? Eu falei, se alguém tem que trabalhar, que seja ele que não consegue parar, né? Eu vou só gastar, né? Na brincadeira, lógico, né? Mas ele é uma pessoa que não consegue, não vai parar nunca, vai até o fim. Ok, a gente se respeita, um ajuda o outro, né? Dá força para o outro, cada um na sua caminhada e continua no workshop. E continua no workshop. Continua no workshop. E aqui fechando, né? Ele está falando então do próprio meio ambiente, né? Então isso tudo vai gerando. Então existem estudos que falam que se o planeta inteiro vivesse o padrão que vive os 350 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos, o planeta não aguentaria, né? Então assim a gente vai, né? A gente vai chegando num ponto, né? Que acaba ficando absurdo, né? Então, essa sociedade enxerga somente o aspecto utilitário e lucrativo dos bens naturais. Eu olho para uma floresta e falo, puxa, aqui vai dar bastante madeira para eu fabricar móveis, para eu fabricar, né, outras coisas. Então, a gente começa a olhar para o mundo como se ele tivesse só a nos servir. Nesse dia mesmo, alguém perguntou para mim, nossa, mas eu não sei para que serve o... Aí citou um determinado bicho lá, que eu nem lembro o que foi. Né? Então, por exemplo, quando você fala barata, serve para tal coisa, eu não sei então para que serve, sei lá, o coelho. Eu falei, mas quem falou que o bicho é feito para te servir? Né? Porque a gente acha que tudo que existe na natureza serve para a gente, deve servir para a gente fazer alguma coisa, e não é. Né? Nós somos mais um da natureza, então a gente acaba com o planeta, né, com esse consumo desenfreado. Mas eu acho que isso vai chegar uma hora que vai virar a chave. Né? Talvez. Se não virar pelo humano, vai ser igual já está acontecendo. Vai ter que ser, porque do jeito que está o planeta, do jeito que as coisas estão, se a gente não cair na realidade, sabe, o tanto de gente que morreu de calor na Europa no último verão, né, nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, como a gente falou no início, né, um calor infernal, enchente, problema climático em tudo que é canto. Se a gente não acordar, a gente vai. Quem lê a conclusão para a gente? Vamos ver quem não leu. Alguém não leu ou não? O Raimundo acho que não está podendo falar, o Abelardo também está sem a câmera, o Manuel já leu, vamos ver. Vanderlei leu, Vanderlei? Deu, né? Não? Foi o primeiro. Eu posso ler de novo. Então tá bom. Então de Vanderlei. Tá bom, eu leio rapidinho. Conclusão. Mais uma vez percebe que a busca somente do bem-estar material com vistas a atender os desejos e vontades vem desequilibrar o homem. O capítulo nos mostra que o atendimento das necessidades básicas são importantes para um posterior despertamento e desenvolvimento dos fatores emocionais e seguido de uma complementação espiritual. Essa aquisição de supérfluos, atendendo muito mais ao ego com suas imperfeições, faz com que o aprimoramento espiritual fique comprometido. Essa produção e consumo desenfreados levam a uma degradação ambiental de tal envergadura que para o homem inverter este rumo só à custa de muitas vidas e muito sofrimento. Muito bom. Tranquilo, gente? E finalizamos mais um livro. Finalizamos mais um livro. Chegamos à metade do curso.
né? Pois Chegamos é. à metade e a turma tá ótima, tá muito legal essa turma. A gente não, eu, olha que eu sou chato com horário, eu não consigo terminar a aula. Culpa de vocês, não é culpa minha, não. Culpa... A gente filosofa muito. Então, fica gostoso, né? Isso que é o bom. Mas legal. Eu achei que foi um bate-papo bom, todo mundo participou bastante, achei que foi muito legal. Pena que o Raimundo e o Abelardo não podiam, mas participaram bastante no chat aqui. A gente acaba não podendo ler tudo, mas eu agradeço também pelo Raimundo e o Abelardo terem participado bastante aqui com a gente. Tá bom? Quem gostaria de fazer um breve encerramento? A Joelma sempre faz um Ah, encerramento lindo. Joelma. E vão aproveitar e vibrar para que esse procedimento da Isso. Joelma seja um sucesso amanhã. E É, depois bota a notícia lá, viu, Joelma? Ou você ou tá. pede para alguém da família colocar notícias do grupo lá para a gente, tá bom? Vamos silenciando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, pedindo licença aos amigos espirituais, aos nossos mentores, para vibrarmos por nós mesmos, para vibrar neste momento em particular, que eu estou precisando muito, 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 muito. E vibrarmos também para os nossos irmãos que estão sofrendo, né, lá no sul, vibrarmos para os nossos irmãos que estão sofrendo com essas guerras e pedir ao grande mestre Jesus que derrame sobre todos, todos, a sua luz divina e acalenta o coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo já tem o livro ou não? Tem? Não, Ah, o terceiro não. O tá. terceiro já chegou aqui, Ainda só não. não sei Ô, como Carlos, pagar. isso que eu ia Oi. falar agora. Como é que a gente paga? O Mauro não deixou nenhum Pix? Ele falou que ia deixar depois que entregasse. Já entregou. É, Ah, é O tranquilo. meu ainda não chegou. Depois ele coloca o Pix lá. Eu vou colocar depois aqui em PDF também no grupo, aí aqueles que o livro não chegar pode acompanhar depois. Então, Ok. Beleza? O meu não chegou ainda não. Não? Aí eu vou, daqui a meu pouquinho também não. Meu também eu não. coloco em PDF aí vocês podem ir lendo enquanto não chega. Tá bom? Ok, obrigada. Tá ok. Calma, Até fica mais. com Deus, vai dar tudo certo, tá Obrigada. bom? Já deu certo. Gente, boa noite para Obrigada. vocês. Fiquem amém. com Deus. Falou, boa noite. Até Tchau, a tchau, próxima. gente. Boa Boa noite, obrigada, semana. Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.